comentar com você neste vídeo sobre o fato de que o Bielsa, Loco Bielsa, é o novo técnico da seleção do Uruguai. Na verdade, o acordo entre a AUF, Associação de Futebol Uruguaia, e também o Bielsa havia ocorrido em dezembro, logo após a Copa do Mundo. Segundo alguns, o anúncio não foi feito porque o Bielsa esperava que as exigências fossem cumpridas pela AUF, e outros alegam que, na verdade, em virtude da dificuldade da AUF de aceitar essas exigências, o Bielsa não teria sequer assinado, firmado o acordo já em dezembro. De qualquer maneira, o que acontece aí é que as exigências do Louco, num caso ou no outro, elas foram muito importantes para que ele aceitasse ser técnico da seleção do Uruguai, e a aceitação dessas exigências por parte da AUF foi o que fez com que o Loco Bielsa, neste momento, se torne oficialmente, ainda oficialmente não vai ser confirmado, mas já está praticamente certo, o novo técnico da seleção Celeste Olímpica, a seleção que foi bicampeão do mundo, naqueles torneios olímpicos prévios ao primeiro a primeira Copa do Mundo de 1930, que a FIFA depois considerou que foi também, que virou Copa do Mundo, Então o Bielsa chega ao Uruguai, gente, na minha opinião, para fazer um trabalho parecido com o que ele fez no Chile há muito tempo atrás. A seleção chilena vivia no ostracismo no futebol sul-americano, não conquistava absolutamente nada, e foi justamente a partir da chegada do Bielsa ao Chile que a seleção conseguiu as suas conquistas de Copas Américas, ainda que não treinadas necessariamente por eles depois. São Paulo conseguiu esses títulos também, até o Pisse conquistou também um desses títulos, mas tudo isso foi graças a Bielsa, que revolucionou não somente a seleção chilena, mas também todo o futebol chileno, que foi revitalizado por muitos clubes, notadamente da primeira e da segunda divisão, após copiarem o modelo daquilo que foi feito na seleção do Chile. Então Bielsa na verdade, agora o novo técnico da seleção do Uruguai e promete fazer no Uruguai muitas coisas que ele fez no Chile. Vou contar para vocês sobre algumas dessas exigências do Loco Bielsa. Antes disso, contudo, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva. E se você de fato curte uma aposta esportiva, não tem por que você não apostar por uma gigante mundial bookmaker, uma das maiores do universo, do mundo, gente? E além disso, uma das maiores do mundo no sentido de tratar você como um consumidor e não apenas como um mero apostador qualquer, Então você tem ali na OneXBet um cadastro, O cadastro tem que ter muita atenção, não tem nenhuma burocracia no cadastro, mas tem que ter muita atenção porque, gente, eles vão devolver para você, depois desse cadastro aí, tudo é sem nenhuma burocracia. Você ganhou um bom dinheiro, você vai receber imediatamente sem nenhuma confusão, como acontece com algumas casas de apostas quando você recebe, você tem um bom dinheiro ali ganho no aposta, Então, isso na OneXBet não acontece, você vai receber imediatamente ali após o seu pedido de saque. Outra parada é que não fica suspendendo mercados ali nos acréscimos dos jogos, como acontece em muitas outras casas de apostas aí. Existem gigantes aí mundiais das apostas, porém elas não tratam você como a OneXBet o faz. Então eu indico para você essa casa de apostas que para mim é realmente diferenciada. Não conhece? Usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar. Mas lembre-se de colocar lá o código promocional OneXJosa, que é o código identificador que mostra para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Beleza, gente? Então vamos lá, falando do Bielsa, que está com 66 anos de idade. Seu último trabalho espetacular foi no Leeds, conseguiu levar o Leeds à primeira divisão, conquistou o título da Championship, tem muitas rodadas de antecedência, deu um show de futebol, faz a Premier League, vai para a Premier League e começa muito bem, faz uma grande temporada. Na segunda temporada a coisa se complica um pouquinho, porque ele perde grandes jogadores ali, jogadores axiais ali da sua forma, do seu modelo de jogo, como o Philip, por exemplo, o Bamford, e aí ele ficou sem os jogadores importantes que conectavam muito das suas ideias dentro de campo. E ali a coisa não funcionou. Também havia um problema na questão da preparação física, pouco se fala, mas quando estava na segunda divisão, o Bielsa era o cara que dava muitas dicas sobre a preparação física. Quando chega à primeira divisão, há ali uma rejeição a também algumas dessas ideias dele aí. De qualquer maneira, ele é visto como uma espécie de grande personagem da história do Leeds, tem estátua, tem nome na cidade de Leeds, é como se fosse um deus lá, é o técnico, gente, acho que é o primeiro técnico da história da humanidade, que quando ele vai se despedir do clube, é uma fila quilométrica, de pessoas ali, algumas chorando, para se despedir do Loco Bielsa. Então, ele poderia estar hoje em outro clube da Europa, poderia estar na seleção mexicana, que também tentou
contratá-lo no próprio Atlético de Bilbao, né, que tentou também fazer aí a sua contratação, mas no caso do Atlético parece que já tinha ali uma conversa, né, com a seleção, ele preferia a seleção realmente do Uruguai. Então, acordo feito ou não, né, acertado ou não ali, em dezembro, o fato é que o Bielsa é o novo técnico da seleção do Uruguai. E quais eram as exigências do louco Bielsa para acertar com a Alf? Gente, aí a parada muda muito de figura. E seria muito interessante se nós tivéssemos aqui no Brasil um técnico que exigisse isso da nossa seleção, né? Então, mais ou menos é o seguinte, passa mais ou menos pelo seguinte, ó. Ele não quer jogadores como auxiliares técnicos. E isso existia na seleção charrua. Ele não quer jogadores como interinos. Ele não quer jogadores como técnicos dentro de campo. Ele não quer jogadores como técnicos interinos, auxiliares lá no vestiário. No vestiário, quem manda é o louco Bielsa. Ele não quer, por exemplo, a conversa, né, de alguns dirigentes ali que aparecem no vestiário para dar orientação ao jogador. Ele também não quer isso. Então, fim de papo com tudo isso daí. Ele quer reformulação profunda na Alf, o que significa que alguns jogadores aí mais veteranos vão parar de ter cadeira cativa na seleção do Uruguai. Definitivamente, claro. Um jogador como Luis Suárez é muito provável que ainda tenha alguma chance, mas talvez o Cavani não tenha mais, né? E outros jogadores veteranos aí talvez perderam completamente aí as suas oportunidades na seleção a partir de agora. Ele quer reformulação total. E essas reformulações começam no centro de treinamento, que foi vital até para que o Uruguai conseguisse se renovar, né? Então o centro de treinamento, na opinião do Bielsa, é completamente amador, né? E é muito bom para os padrões da América do Sul, mas na opinião do Bielsa é algo bem amador. Ele quer uma reformulação total, gente, nas instalações do centro de treinamento. Estamos falando com campos com tipos de gramas diferentes, né? Tamanhos de gramas diferentes, ok? Estamos falando também das instalações para a base. Ele priorizou aí, na verdade, a exigência de que o centro de treinamento atenda, né, e priorize muito os jogadores da base. Todas as categorias vai ter ali, por exemplo, um espaço somente seu, algo realmente muito diferente, e é algo que ele fez na seleção do Chile também, né? Nessas instalações a gente vai ter, por exemplo, até as cores do refeitório tem a ver, por exemplo, com, na opinião do Bielsa, aquilo que faz o jogador atuar melhor. Na hora que o jogador come, na hora que o jogador almoça, que tipo de cor, né, ali do refeitório pode ajudá-lo. Tudo, é por isso que ele é louco, gente. Ele é louco por causa disso. Não é chamado de louco à toa o Marcelo Bielsa, né? Então ele quer reformulação total, ele quer uma prioridade absurda à base, ele quer que a equipe dele tenha bons profissionais, um número muito interessante ali, para ele ser o dirigente desses especialistas, na verdade, né, desses formadores, né, para ele orientar esses formadores, para que esses formadores passem as ideias dele para todos os jovens da base. Então, as ideias de como a seleção do Uruguai vai jogar até agora vão se esparramar por todas as seleções de todas as categorias de base do Uruguai. E os profissionais que vão comandar essas seleções, os técnicos, serão submetidos às ordens do Marcelo Bielsa a partir de agora. Ou seja, ele vai mandar em tudo, gente. Desde do fraldinho lá da seleção até a seleção principal, quem vai mandar a partir de agora é o Bielsa. Um outro ponto interessante é a mudança completa de mentalidade. O Uruguai, historicamente, é uma equipe que não joga no ataque, não joga trabalhando ali no terço final, não joga com um percentual de posse de bola maior do que os seus adversários. É uma equipe de muita luta, mas que notadamente é uma equipe de contra-ataque. Não estamos falando daquele Uruguai lá dos primórdios, estamos falando do Uruguai que a gente conhece, que vem de 50 para cá, né? Então isso muda completamente com o Bielsa. Então, nesse sentido, ele fará na seleção do Uruguai mais ou menos o que ele fez no Leeds, porque o Leeds também era um clube de cultura defensiva, futebolisticamente falando. Não era o clube que jogava no ataque. Então foi uma surpresa quando ele chega a Leeds, né, a cidade, e que as pessoas, e a partir do momento que as pessoas começam a entender de fato o que ele queria, porque tinha gente que imaginava já como sabia como ele era, mas não imaginava, por exemplo, que ele mudaria completamente, totalmente ali a cultura futebolística do Leeds. E foi o que ele fez. E foi por causa disso que o Leeds realmente ganhou protagonismo e voltou à primeira divisão. O próprio presidente do Leeds, que o demitiu com dor no coração, inclusive, reconhece isso, que a mudança foi profunda e foi por causa dela que o Leeds voltou à primeira divisão do futebol inglês, né? Então, na verdade, é o seguinte, gente, vamos ter o Uruguai completamente diferente a partir de agora, jogando no ataque contra
contra o Brasil, provavelmente, tendo maior posse de bola do que a seleção brasileira, provavelmente, e da Argentina também. Então a parada agora é realmente muito diferente, porque estamos falando de um dos maiores técnicos do mundo, um daqueles que mais sabe trabalhar esse jogo ofensivo e que vai chegar para um país que vai aceitá-lo realmente de coração aberto. Então, Marcelo Bielsa e seleção do Uruguai pode ser um casamento perfeito aí, e isto pode, na verdade, levar o Uruguai, por que não, gente, a uma nova conquista importante no seu futebol, tá bom, gente? É isso.